cativeiro precisava de parâmetros, porque não havia naquele instante alguma coisa dentro desse processo educativo no qual ele estava envolvido, onde ele pudesse se colocar de uma forma garantida. E como ele estava ali apresentando uma proposta divina e colocando o indivíduo daquela época e nós hoje numa direção diferente do que a gente tem até hoje, o parâmetro mais apropriado que ele tinha era Deus. Então, ser perfeito como Deus que está no céu é a nossa meta, entendendo que nós nunca teremos essa possibilidade. Nós atingiremos um patamar sempre abaixo da inteligência superior que nós chamamos de Deus. Certo? Então, a ideia é que a gente se esforce. Não há como conquistar alguma coisa, em qualquer sentido da nossa vida, se não houver esforço. Esforço não é sinônimo de sofrimento e de dor. Pode-se fazer esforço com alegria, com prazer e contentamento. Tem gente que escolhe sofrer. Eu, de maneira como quero. Eu quero fazer os meus esforços de maneira com que eu possa fazer as minhas conquistas sem me martirizar, sem me perder pedaços, sem me magoar, sem me ferir, porque isso é desnecessário. Deus não é Deus do martírio. Deus é Deus da vida. E a única coisa que Ele nos pede é se identifique com você, reconheça o seu potencial e vá à luta. Porque se você não for, ninguém vai por você. As pessoas podem te ajudar nessa caminhada, mas fazer por você, ninguém vai por você. Então, eu tenho certeza que todos vocês desejam ser melhores do que estão hoje. Então, esforcem e reconheçam que vocês têm potencial para fazer as coisas acontecerem. Certo? E no texto, ele coloca uma coisa bem legal. Ele fala assim: a oração é um caminho que liga vocês, liga nós, à dimensão extrafísica. Porém, nós, os espíritos, não queremos que vocês vivam uma vida mística, né? Ou seja, orar por orar não vai fazer com que a sua vida seja diferente. Você vai disponibilizar essa força que Jesus chamou de fé, e que ele fala assim: muda as montanhas de lugar, obedecendo a sua vontade. Quando a gente entender que a fé não é mística, a fé é uma força real, é uma força na qual a gente está inserido, e é uma força quando a gente descobre que obedece à nossa vontade. Os Espíritos dizem que nós estamos mergulhados no mar de energia, que ele chamou de fluidos, né? E que esses fluidos são neutros, primeiros, primários, e eles tomam colocações de acordo com as nossas emoções, pensamentos e vontade. E nós movimentamos essas coisas o tempo inteiro. E ele diz, inclusive, que o pensamento circula por essa estrada fluídica. Então, se essa energia, na qual nós estamos mergulhados, como peixe em aquário, obedece à nossa vontade, é muito bom que a gente comece a entender que o manancial de força que a gente tem é incrível. Porque nós podemos influenciar pessoas, nós podemos ser influenciados ou nos deixar influenciar em função do tipo de pensamento e de postura no qual nós estamos envolvidos. Vocês acreditam em macumba? Feitiço? Pois deveriam acreditar, porque existe. E não é nada mais do que manipulação desse fluido. Quando eu chego para essa flor, nossa, que rosa linda, desejoso, que ela murche do meu inconsciente, ela vai murchar. Porque é a minha força, é o meu magnetismo, é a minha energia. Então, se você acredita em macumba e feitiço e anda numa postura de fragilidade energética, emocional e comportamental, você pode ser vítima dessa força, sim. Ela existe. Não é misticismo, não é coisa de gente ignorante. É coisa de alguém que sabe que tem essa força e manipula para atingir as pessoas de uma maneira infeliz. Porém, não é muito legal a gente ressaltar
deu reação. É, a gente ficou com medo, você, marido que é cafajeste. Não, somos nós que pensamos direito. Não entendemos que nós somos só criadores. Princípio inteligente da criação. Então, rezar apenas não adianta. Rezar e manter uma postura pessimista não adianta. Rezar e manter uma postura derrotista não adianta. Rezar e manter-se numa postura sofrida não adianta. Rezar é abrir a porta para alguma situação que nos favoreça. E essa situação vai nos favorecer se eu estiver predisposto a isso. Não é isso? Reza. Pede a Deus. Peça a quem você quiser. Mas se coloque refletido, inclusive para receber aquilo que você está pedindo. Porque quem vai avaliar melhor o que nós precisamos ou não é a inteligência suprema. Às vezes a gente pede uma coisa que não é interessante para nós nesse momento, né? Mas uma outra coisa nos conduz pelo caminho até conhecer a falta daquilo que a gente pediu. A segunda coisa que ele fala é o seguinte: nós, os espíritos, desejamos e gostamos desse processo. Ou seja, os espíritos são nossos parceiros, não são fardas madrinhas, tá? Não tem Maria de Harry Potter, mas são nossos parceiros, são pessoas que estão numa outra dimensão e entendem que para progredir há necessidade de troca de experiência. Ninguém cresce sozinho, ninguém nasceu para viver casulo. Nós nascemos para trocar experiências. Por isso a importância da diferença e da diversidade. E por que a gente tem tanto medo de diferença e diversidade? Porque às vezes a gente tem um contexto de vida tão arraigado que a diferença ameaça a nossa modo de ver o mundo. E ameaçar o modo de nós vermos o mundo é fazer com que a gente sofra. Então o mundo é diverso, o mundo é plural, o mundo é diferente, seja no mundo físico, seja na dimensão espiritual. E essa diversidade, essa diferença é que dá beleza à vida. E os espíritos querem, desejam e anseiam por esse processo de parceria. E nós devemos entender que ela é natural, porque nós também somos espíritos. Somente vivemos uma outra dimensão. A dimensão física, que é temporária, que é o grande Maia, que é a ilusão. É onde tudo tem início, meio e fim. Do ponto de vista de estrutura física. Mas do ponto de vista de intelecto, comportamento, moral, aquisição, não. Por isso que Jesus fala assim: se preocupe, meu filho, de adquirir tesouros que as traças não vão correr e os ladrões não vão roubar. Quais são esses tesouros? Os seus valores morais, emocionais, a sua intelectualidade, o seu processo, a sua condição de interatividade com as pessoas, de troca de informações, de dizer a que veio, e ouvir as pessoas também dizerem por que estão aqui, e aceitar as coisas que às vezes não nos fazem bem, mas procurar compreendê-las para que a gente possa viver melhor. Então os espíritos desejam parceria. E a terceira coisa que ele fala assim: sejam homens do seu tempo e do seu mundo. Ou seja, não queira ser santo, porque santo não existe, é uma chatice. Viva no seu mundo, mas tire o que do mundo há de melhor. O que o mundo de melhor tem para te oferecer. Porque a terra é sensacional. Nós estamos detonando com ela. Está quente assim, é porque tem gente que está gastando água, lavando a calçada. Tem gente dando óleo de batata frita no ralo da pia. Tem gente que está tomando banho de 20, 30 minutos. Tem gente que sai da sala, deixa as luzes todas acesas. Tem gente que está no seu carro, joga o papel e coleta na janela. É por isso que é assim. Deus, a culpa é nossa. Falta de educação, falta de civilidade e falta, inclusive, de desejo de ensinar os nossos filhos. Porque o que esses meninos têm feito, gente, eu imagino quando eles estiverem adultos. Graças a Deus, eu já estarei no mundo espiritual. Então, sejamos do mundo, apesar de sermos espíritos, e entendemos que estar no mundo físico é temporário. Então, vamos tirar o que de melhor tem aqui. Tirar o que de melhor tem na nossa relação para conosco. As coisas com as quais eu vou me sentir agraciado e acrescido de possibilidade de ser mais feliz. Porque é sim possível ser feliz aqui. Espera morrer para você ser feliz. Você não está sendo encontrado. Né? Tem que viver o presente.
relação que é comum, né? Em que hoje a gente vive e diz que nós somos seres globalizados. Mas aí o indivíduo chega na casa dele, tem um filho, uma filha, um esposo, aí a mulher está lá no quarto, lá no Facebook, a menina está jogando e ele está dando informações de trabalho. Dentro da mesma casa, 3 mundos diferentes. Né? A interatividade, que é mais importante que a humana, olho no olho, a gente já não tem mais. Os namoros hoje são muito engraçados. Cada um com a sua maquininha infeliz, né? E fazer o que a pessoa quer beijar na boca do beijo. Porque cada um tem um caminho. E aí perde a oportunidade de conhecer, de conversar, de fazer o que é essencial para ser humano, o princípio inteligente da criação. Trocar informações pelo ato humano. Você vê as nossas crianças hoje, tem lá um número cheio de coleguinhas. Se o coleguinha dele o desagrada, ele vai e deleta. Se a gente poder crescer, quando a gente tiver um colega de trabalho que o desagrada, ele vai deletar. E a forma que ele tem de deletar são as inúmeras. Ele não teve educação, ele não vai passar a perna do menino, ele vai fazer qualquer outra coisa, ele me agradou, ele deleta. Foi assim que eu aprendi na minha infância. E a gente ri, a gente acha que é engraçado, mas gente, uma das nossas maiores dificuldades hoje é lidar com essa coisa que nós criamos para nos servir e que hoje nos escraviza, que é a famigerada, não que seja com muita tecnologia, mas o que nós estamos fazendo isso. Parece que a gente já saiu do mundo da nossa mãe com uma maquininha eletrônica na mão. É hora da gente repensar essas coisas. Essas máquinas foram feitas por nós para nos ajudar. Elas não têm vontade de prova, somos nós que temos. Então existe hora que nós temos que desligar isso. Existe hora que nós temos que sentar na mesa e almoçar. Não é almoçar com a maquininha, mas podemos ver e tirando foto do carro. Nós temos que namorar, nós temos que trabalhar e utilizar isso para promover o nosso progresso. Virou doença, tá? Tem pessoas tomando remédio e fazendo tratamento psicológico. Porque é uma doença tecnológica. Se a gente for colocar sobre o espiritismo, é obsessão, que o Walter Inácio chama nos livros dele, Horácio do Reino das Sombras, Legião, Senhores da Escuridão e Marco da Cabeça, de obsessões complexas, oriundas dessa nossa má orientação dos textos e uma maquininha que foi feita para seguir nos sintomas para nós colocar na nossa vida. A gente não precisa nem fazer isso. Né? Mas nós temos que ser do mundo. Olha, nós temos que viver no mundo, mas não do mundo. Então nós temos que ter a concepção, o entendimento de eleger quais são as nossas prioridades como indivíduo. Porque se a gente não faz, a gente se torna vaquinha de presente. Todo mundo vai para a direita, eu vou para a direita. Todo mundo vai para a esquerda, eu vou para a esquerda. Não. Nós somos indivíduos e temos que eleger as nossas prioridades. Para que isso aconteça, o texto pede nas entrelinhas que a gente feche um pouquinho as nossas atenções para fora e volte as atenções para nós. Para as coisas com as quais a gente tem que trabalhar. Porque a gente consegue fugir de todo mundo, menos de nós. Você pode tomar tarja preta, não vai conseguir fugir de você. Você pode fazer o que você quiser, não tem como você desassociar de você mesmo. E vai chegar um momento, por força da circunstância, em que a vida vai dizer assim, está difícil. Dá só mais uma tentativa para ver que você deixa de ser mané e volte a atenção para o que há de mais importante nesse universo. Quem? Minha filha? Quem? Meu patrão? Quem? Meu esposo? Quem? Minha esposa? Minha mãe? Não, você. Você, se você não se predispor a arrumar as coisas de você, tudo que sair de você vai sair ao contrário. Se você não se predispor a ouvir as suas implicações, a ouvir os seus medos, as suas angústias, mergulhar no seu lado sombra e tirar de lá o que há de melhor, você e todas as suas ações vão viver de uma maneira distorcida. É por isso que as igrejas estão cheias, as casas espíritas estão cheias, os consultórios psiquiátricos, psicológicos estão cheios, porque nós estamos distantes de nós. Nós somos tudo que as outras pessoas querem que nós sejamos, menos o que a gente gostaria de ser. Nós somos tudo que as pessoas gostariam de ser. Que as pessoas gostariam que nós fôssemos. Mas você já se
perguntaram se existe alguma situação que os incomoda, e identificando, vocês fizeram alguma coisa para sair desse incômodo, principalmente se esse caminho do incômodo tem uma outra pessoa que você diz gostar? Dá um exemplo. Geralmente a mulher chega na casa dizendo que o casamento está ruim. Aí eu pergunto 3 coisas. Você, a amor de vocês ainda? Amor, sim, doutor. Vocês brigam? Não, a gente discute demais. Um dia sim, um dia sim. É mesmo, velho? E a relação íntima de vocês? Como é que está? Eu queria saber. Aquela coisa. Vocês estão juntos. Amor, você brinca o tempo inteiro. Se o livro não está bom, gente, vamos acelerar o passo. Mas ainda é um compromisso. Adia. Para quando você estiver melhor, eu estiver melhor. Porque são 2 vidas infelizes que devem ter gerado mais 5, 6, 6 filhos também felizes. Vamos andar. São 9 milhões de pessoas no mundo. Não é possível que é só ele ou ela. Aí geralmente o homem chega assim, o homem tem uns 60, 50 anos, fala assim, achei minha alma gêmea. Aí me mostra, eu queria entender por que a alma gêmea tem sempre 20 anos para baixo. Entender. Porque eu tenho uma alma gêmea da idade para ele. Mas porque está distante dele mesmo. Em vez de ser um homem do mundo, uma mulher do mundo, é um homem ou uma mulher do mundo. Que age e se comporta de acordo com o que o mundo dita. E o que o mundo dita, na maioria das vezes, nos infelicita. Porque o mundo é originário das nossas concepções mentais e emocionais. E nós não somos perfeitos. Por isso que de vez em quando vem um avatar como Jesus Cristo, Teresa de Calcutá, Francisco de Assis, Chico Xavier, e um monte dessas pessoas dizendo, gente, vamos ser espertos. Olha, há outras possibilidades. Talvez você não seja tão popular assim. Talvez você não seja tão apontado assim. Talvez você não esteja debaixo de determinados holofotes que vão incentivar a sua vaidade e a sua necessidade de existir. Mas eu digo para você que é muito mais proveitoso, mais trabalhoso, mas é prazeroso, é gostoso, te dá frutos e frutos imperecíveis que você pode inclusive distribuir nas outras pessoas, mesmo que você ainda não esteja pronto. Isso é estar no mundo. Só que a gente acha que essas questões são só para almas preparadas. São almas preparadas porque elas tiveram coragem de preparar, coisa que a maioria das vezes a gente não tem. Você acha que essas pessoas nasceram prontas, que a vida delas foi fácil, que as coisas que elas tinham que se envolver não eram as mesmas ou semelhantes que a nossa. Inclusive, algumas vezes até mais. Teresa de Calcutá era uma mulher riquíssima, filha de uma família tradicional riquíssima. E quando ela disse que entrava no convento, vai, mas esquece. Não esquece, não precisa disso mesmo. E quando ela optou em fazer o trabalho dela social, naqueles países pobres, a igreja que ela representava, na pessoa do sacerdote máximo, vai, mas esquece. Não mesmo, vou fazer o que tem que fazer. E fez, e faz. E a gente não precisa ter esses aspectos missionários do ponto de vista mundial. A maior missão que a gente tem é ficar na gente. Quando a gente não despreza, a gente come demais, bebe demais, fuma, transa demais, fala mal dos outros, dorme pouco, trabalha muito, tem pouca grana. Quer que eu continue? E depois, quando você encontra outra pessoa, você diz que ama ela. Eu te amo. Você não gosta nem de você, por onde você está. Vai estudar, vai fazer as coisas acontecerem para você. Isso é egoísmo? Não, isso é autodefinição, alteridade, identidade, individualidade. Porque quando você remete a essa concepção e vai trabalhando os valores que te distribuem, você, em vez de amelhar, você compartilha. É a palavra da palavra. Compartilha suas experiências, os seus crescimentos, mas compartilha também as suas quedas, os seus medos, as suas fragilidades, porque isso te faz humano. E as pessoas vão te olhar como humano. E quando você tiver uma queda, está sendo, nossa, eu pensei que você pudesse cair tanto. É a dificuldade que você tem. É isso que Jesus fez.
nessa manhã aqui de domingo, eu acho que o recado mais legal que a gente tem para deixar é o seguinte: reza. Reza quantas vezes você quiser, os santos que você quiser, as divindades, os estudos que você quiser. Mas faça alguma coisa. Mova alguma coisa. E não é em direção aos outros. Não, eu vou fazer sopa, vou dar pão. Não. É para você. Deixa alguma coisa para você e em você. Para que quando essa força que você lançou, que Jesus chamou de fé, embasada na oração, vá até onde ela tem que ir e retorne para você. Inundada de bênçãos e de possibilidades. E quando ela te encontrar, te ache receptivo, em movimento, porque nós somos uma metamorfose ambulante, como dizia Raul Seixas. Se você estiver estagnado, mesmo que limpo, o mosquito dá tempo de põe mais mosquitinho, né? Ele fica lá esperando um momento apropriado. Nós somos assim. Estagna para você ver. Para você ver. De um momento para outro vem o seu lado pior. Quando esse seu lado pior não vier acompanhado de recompensa, o que é pior, que é a enfermidade da alma. Então, reza. Manhã, tarde, noite, do jeito que você quiser. Mas movimente-se para que essa força te ache receptivo, inteiro, pronto, em ação. Essa é a minha oportunidade. Está bom? Entenda, os espíritos são os nossos parceiros. Humanos não têm nenhuma característica mágica, sobrenatural. Conhecem sim de algumas forças que ainda a gente não tem conhecimento, ou temos e não sabemos manipular. Mas não são seres mágicos, têm os seus limites, não sabem tudo pelo fato de ter morrido. O que eles mais desejam é essa parceria, essa troca, porque a gente também tem muita coisa para ensinar para esses espíritos que já morreram. Tá? E participe no mundo, sem ser do mundo. Use tudo que o mundo de positivo tem para te oferecer. Tecnologia, amizades, passeios, estudos, conhecimento, religião, tudo para que a gente agregue mais coisas. E seja um exemplo, não de perfeição, mas de interatividade, de convicção, de movimento para aqueles que ainda estão no mundo, ou seja, do mundo, aliás, estão do mundo, apaixonados pelo mundo, conduzidos pela paixão do mundo, né? Mas tem que ficar apontando. Não, faça. A melhor coisa que a pessoa percebe que você está diferente. Só tentar uns cangalhos, mas cara, essa é a hora. Mas estou tentando, estou pensando mais em umas coisas que eu tenho no mundo, tentar me melhorar, tenho frequentado a igreja,
rever sua professora depois de tantos anos é uma figuraça. Porque na minha turma eu tenho 3 séries. Série minha professora, série minha mãe e série uma senhora com a casa. Bom dia, gente. Bom dia. Deus existe para tranquilizar a nossa saudade. Isso quem nos diz é Rubens. A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me deem um nome que vocês sempre me deram. Falem comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas. E eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilizem um tom solene ou triste. Continuem a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriam, pensem em mim. Rezem comigo. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou de tristeza. A vida significa tudo que ela sempre significou. O fio não foi cortado. Por que eu estaria fora de seus pensamentos, agora que estou apenas fora de suas vistas? Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua, linda e bela, como sempre foi, Santo Agostinho. Bom, então, antes eu vou fazer uma explicação bem rapidinho. Alguns anos atrás, quando nós começamos essa reunião de cartas consoladoras, elas eram realizadas todos os domingos pela manhã. E, como tudo se modifica e cresce, a reunião cresceu muito. E também os nossos compromissos, o nosso, as pessoas que estão aqui, que nós todos somos voluntários, membros, todo mundo. Não havia mais a condição de fazer essa reunião todos os domingos. Então nós pensamos em fazer de 15 em 15 dias. E aí também não deu certo. E aí agora é uma vez por mês, adaptando-se à agenda de Robson, principalmente, e depois da equipe que trabalha. Porque talvez vocês não vejam, mas é uma equipe muito grande de voluntariados que trabalha todas essas questões. Pois é. E o que fazer então dos outros finais de semana do mês? Né? A espiritualidade orientou que nós então oferecêssemos, que também é uma outra reunião sensacional, e que vocês já são convidados, todos vocês, é a reunião de estudos do Livro dos Espíritos e do Evangelho. Então é uma reunião onde a gente tem condição de falar com mais profundidade, com mais tempo. As pessoas inclusive podem participar, porque elas podem fazer perguntas, a gente tira dúvidas, enfim. Então, nos dias que não tem cartas consoladoras, nós temos o estudo do Evangelho e do Livro dos Espíritos. Os Espíritos vão dando tudo picadinho, né? Aí a gente acha, já está pronto. Aí eles falaram assim, por que vocês não aumentam, começando 9h30, comecem agora 8h30, e aí vocês fazem o Livro dos Espíritos e o Evangelho, e nós vamos discutir temas sobre a morte, ressignificar a morte. Por quê? Porque a gente vê, inclusive nós espíritas, nós temos muita dificuldade com a questão do morrer e da morte. Então, há alguns meses atrás, estabeleceu-se então que durante as reuniões de estudo do Evangelho, do Livro dos Espíritos, na parte final, nós teríamos então bate-papo, estudo sobre as questões da morte e do morrer. E estabelecemos também, nas cartas consoladoras, dividimos uma parte do Evangelho e uma parte onde a gente vai conversar sobre as questões da morte. Né? Nossa, mas que reunião!
usar como processo de reflexão. Primeiro, por que será que a gente tem tanta dificuldade para morrer? Hoje mesmo eu falei com alguém que chegou lá na livraria, trabalhadora da casa, ela tinha sumido. Aí ela pegou e falou assim, mas eu fiquei em mente, eu falei assim, mas já está na hora, né? Seu prazo já está vencendo, já está na hora de pegar o espécie. Ela me olhou, mas foi quase, então é bom, aproveita, porque deve ter mais estrada de processo. Mas eu trato dessa coisa de uma maneira, às vezes pode falar assim, desrespeitosa, mas às vezes eu faço assim, divertida, para a gente poder ir se ambientando, porque nós vamos morrer. E tem a certeza de que vai ser muito dificultoso para a maioria de nós, desse fenômeno natural, se a gente não começar a se educar para a morte, a se preparar para esse processo. Não é viver também se lamentando, mas procurar investigar, por exemplo, quais são os nossos reais valores. Nós somos reencarnacionistas, nós acreditamos na imortalidade da alma, porque não estaríamos aqui pedindo cartas de parentes desencarnados. Vocês já pararam para pensar o que vocês vão levar para o mundo espiritual? O caixão não tem cabelo. O que vocês vão levar? O nome? Pouco importa. Cor da pele, se é branco, negro, pouco importa. Dinheiro, pouco importa. Já pararam para levar? Como é que vocês vão chegar no mundo espiritual? De que maneira vocês vão chegar? Que elementos nós vamos ter para trabalhar lá? Porque moeda não tem, nome não tem, posição social não tem, inteligência não tem. Vocês já imaginaram? Vocês já imaginaram como os seus parentes estão na dimensão espiritual? Como chegaram? Como vivem? Às vezes a gente vai no velório, as pessoas falam assim, o que será de mim? Já se perguntaram o que será dele? Ele está entrando no país da eternidade. O que ele tem? O que você tem? O que eu tenho para levar para lá? Que valores, que tesouros, que moeda de troca eu tenho para levar para lá? Educar-se para a morte. Porque a gente se educa tanto para a vida, é essencial, né? A gente não se aperfeiçoa para ter uma melhor vida profissional, fazendo cursos, participando de workshops, trabalhando, não é isso? A gente não se aperfeiçoa fisicamente, vamos à academia, fazemos regime, não é isso? A gente se aperfeiçoa no processo de relacionamento com as pessoas que a gente ama. E para a morte? Geralmente é esse silêncio, ó. Mas é bom a gente começar a pensar nisso. Mas eu estou tão jovem, Maria. Quem diz que é só gente velha que morre? Gente idosa que morre. Todos nós, seres vivos, vamos imaginar. A gente não sabe se a gente vai sair daqui. Esse tempo está no mar do corpo. Mas, gente, é uma possibilidade. Entende? Como a gente tem hora que tirar tempo para pensar nessas coisas transcendentes. Tem gente que vai dizer que é coisa do mau gosto, falar nada nada. Não, é coisa inteligente. São providências que a gente tem que tomar. São questões que a gente tem que conversar. Tem que estar na pauta das nossas conversas. Inclusive para a gente entender o fenômeno que antecedeu e traz os nossos parentes para o país das almas, das inteligências. Vocês entendem que eles estão vivos em uma outra dimensão e que o relacionamento continua? E se o relacionamento continua, qual seria a melhor maneira, a melhor forma da gente fazer com que esse relacionamento fosse bom ou melhorasse? Porque há essa possibilidade de melhorar. Qual é a melhor maneira que a gente tem de honrar os nossos entes desencarnados? É fazendo missa? É ir para o cemitério no dia de finados? Ela só toma um de osso, ele não está lá? Ou é fazer da nossa vida o melhor que nós possamos fazer? Viver com dignidade, com alegria. No momento que nós lembrarmos dele ou dela, ressaltarmos os aspectos legais que ele tinha. Ou ela era muito divertida, aquele cara. Aquele cara era muito engraçado. Onde ele chegava, as pessoas que lutavam em torno dele, e a gente via a gente inteira. Eu não falei que nós estamos mergulhados no
dia, 2 dias, de acordo com a disponibilidade dele. A convivência continua. São só dimensões que se interagem. Não é aqui nem cá, é aqui. Interagindo. Isso é quântico. Eu tinha um amigo que desencarnou recentemente. O nome dele é Wagner. Uma das pessoas que eu mais gostei assim, de amizade imediata. Quando eu tinha disponibilidade de andar de bicicleta no domingo de manhã, eu descia aqui, eu morava aqui perto, descia, passava lá perto da igreja da Procura e voltava para o Portão. Aí um dia, eu estava voltando, minha bicicleta arrebentou a corrente. Eu não sei mexer nisso mesmo, sem voltar em andar. Aí estou lá tentando, aí ele passou de carro. Eu estava com problema, só a bicicleta arrebentou, não sei o quê. Aí vamos lá, não, tem jeito de você me levar. Outra bicicleta dentro do carro e me levou. Por coincidência, ele morava 3 quadras da casa onde eu morava. E aí, nós ficamos amigos, muito amigos. Conheci a mulher dele, a Neia, e ele era testemunha de Jeová. Uma figura, o pai, uma figura. E aí, aquela, conheci a família dele, fiquei na minha casa, aquela confusão toda. Um dia nós nos afastamos, por contingências da vida. Eu me mudei, fui morar lá para o estado. E aí a gente se afastou um período. Um dia eu estava trabalhando, e aí um amigo meu me ligou e falou: Marcos, você sabe o que aconteceu com o Wagner? Eu falei: não, ele foi soltado no motivo. Nossa, e aí? Você tem coma, está entre a vida e a morte. Eu liguei para a mãe dele, eu falei: Marcos, é isso mesmo, não sei o quê, mas agora não dá para você aceitar. Espera um pouco, e quando ele voltar, você vai aceitar. Eu digo para você. E aí visitei, aí ficou bom, visitei. E assim, vimos pra caramba, nós vimos muito. E a gente fazia muitas festas juntos na casa da mãe dele, dentro festa da noite com pijama, um monte de coisa. Aí ele falou assim, a mãe dele falou assim: então, quando você ficar melhor, nós vamos fazer uma festa para comemorar. E eu adorei, ele também curtiu aquela coisa toda, fui embora. 3 dias depois da mãe dele me liga que ele teve uma condição. Não falei que eu gostava. Não falei que eu gostava. Eu fui muito importante. Muito chateado. Porque a gente pergunta que ele tem tanta bobagem. Teve uma pessoa que sentia um cara. Eu não cheguei uma vez no palco. Eu te amo, meu. Te adoro, te amo, amo você. Eu estou olhando e falei: uma foto do cara. Aí ontem eu estava quinta-feira eu estava na academia, de manhã. Aí estou lá, aí começou a tocar uma música no rádio, e foi uma música que a gente fez na festa da casa dele. Lembrei dele. Ô Fabinho, cara, a minha amiga estava do meu lado, até ficou me olhando assim, eu falei alto, né? Eu vi a música.
Mas um choro de contentamento, de agradecimento, falar, Senhor, obrigado, você tem colocado esse cara, essa moça na minha vida. Olha, era uma perninha de pescoço, mas, cara, nós tivemos momentos legais também. Eu tenho certeza que eu vou me ver com ele de novo. E coisas que a gente não acertou, Deus é tão legal, vai me dar a oportunidade de acertar junto com ele. Mas, por enquanto, meu amor, meu filho, minha esposa, meu primo, meu amante, seja lá o que for, a melhor maneira que eu achei para te homenagear é fazer o melhor da minha vida. Eu vou viver o que eu tiver que viver de melhor. Eu vou ser uma sumidade no que diz respeito a crescimento de pessoas. E o meu próprio. Vou cair, vou levantar, vou cair, vou levantar. Mas tenha certeza que isso tudo é sua homenagem. É honrar o tempo que eu estive com você. É honrar o tempo em que nós tivemos as nossas diferenças. É honrar o tempo em que nós estivemos tão próximos. É fazer com que esse momento efêmero que a gente viveu se torne uma eterna caminhada. Nossas almas sempre juntas e agregando outras almas que se sintonizaram conosco. Esse é o grande barato da vida. A gente dá um outro significado à morte. A morte não é adeus. Ela terminou. Até para a gente terminar o nosso bate-papo, isso. Ai, gente, adoro. Olha só, recentemente eu fui com o advogado da minha empresa, pediu que eu fosse lá para fazer o meu testamento. E aí eu virei para ele e falei assim, sabe? Eu posso colocar qualquer coisa no meu testamento? Qualquer coisa mesmo? Qualquer coisa. Escreve aí. Várias coisas. Eu quero uma marcha especial. E na sua lápide, quero que escreva assim, fui. Mas volta já. E é oficial. Ele falou, quem é que você quer que faça isso? Eu falei, minha irmã mais velha, né? Vai ter que cumprir. Volta, se eu for antes dele. E alguma outra pessoa que delegar. Mas por quê? Eu já estou brincando com o meu processo, né? Porque eu quero viver bem, né? E para isso, eu estou batalhando para viver bem. Mas eu quero viver bem aqui e viver bem lá, onde eu tiver que ir. E quero que as pessoas, quando me vejam o meu corpo lá deitadinho, não tenham essa impressão infeliz, né? Eu quero mesmo ter uma festa, mesmo, porque eu entendo a vida é uma festa. Só que é uma festa que te chama a responsabilidade. Na sua festa não entra quem quer que seja, só entra convidado selecionado. Na sua casa, na sua festa, que é a vida, não está liberado, vale tudo, como diz Tim Maia, não. Vale tudo que for coerente para agregar possibilidades de acerto. Na minha festa é assim. Na festa da minha vida, vale dançar, vale brincar, vale também trabalhar, vale também respeitar. Porque festa é movimento, e movimento é responsabilidade. Vão haver momentos em que a música vai estar mais alta, vão haver momentos em que a música vai estar mais baixa, vai haver momentos em que o ritmo é mais, vai haver momentos em que o ritmo é mais, né?
Mas tem que haver movimento, tem que haver povo, tem que haver som, tem que haver gente. E se a gente disponibiliza, não estou dizendo que esse é o melhor caminho, mas para mim é o melhor caminho. Pelo menos é o caminho que eu tenho até agora. Eu tenho a certeza que, diante das minhas questões todas, no instante do meu até logo, vou ter as dificuldades inerentes a qualquer ser humano, mas também terei amealhado um monte de outras circunstâncias que vão me favorecer. Meu pai desencarnou há uns 13 anos atrás. Meu pai, o Sr. Mozart, era um homem linha dura. E eu tive muitos confrontos com ele na minha adolescência. Né? Muitos. Mas eu aprendi várias coisas com ele. Uma das coisas que eu aprendi com ele, que eu imaginei que ele não fosse, era ser flexível. Mas eu vou contar duas coisas legais e duas coisas depois da morte dele. Uma vez eu estava fumando escondido. Aí eu fumava e punha o braço assim para lá de fora do muro. E aí meu pai chegou, meu pai não fumava. Ele olhou para mim assim e falou, legal, entrou. Aí eu estou lá dentro de casa, minha mãe falou assim, seu pai pediu para você ir lá no parque comprar um maço de cigarro. Aí eu fui, cheguei, seu pai está te esperando lá no seu quarto. Aí entrei, aí meu pai fechou a porta. Você gosta de fumar? Vai fumar. 1, 2, eu fumo. Vai tragar. Fumou de cigarro. De amarelo. Nunca mais fumei. Uma outra vez eu saí com os meus amigos para farmar. Cheguei em casa todo. As coisas, né? Meu pai abriu a porta. Quando meu pai abriu a porta e olhou para mim, eu fiquei com tanta vergonha, que o fogo foi embora. Eu falei, pô, você me fez fumar 2 cigarros. Só que no outro dia, na hora do almoço, ele não falou nada, nós almoçamos aquela coisa toda, e ao final do almoço, ele me chamou e falou, meu filho, olha, eu estou me esforçando para te fazer o melhor. Você já me viu fumando? Você já me viu bebendo? Então, não estou dizendo que é a melhor situação, você faz o que você bem desejar. Mas pense, se esse é o caminho que você deseja. Você vai continuar sendo meu filho, tudo bem, mas é isso que você quer na sua vida? É esses os esforços que você quer empreender na sua vida? Meu pai era espírita, né? Nunca mais fumei, nunca mais vi. Só que a gente fazia um curso de evangelho lá em casa. Meu pai não participava. Eu dizia que não gostava daquilo. E aí a gente continuou fazendo. E a gente começou a perceber que meu pai desligava a televisão, começou a desligar na hora do culto. Ele passava para a copa, olhava, dava. O que vocês estão vendo? Ele pegava uma árvore. Um dia eu cheguei na cadeira, não, vai sentar na mesa. Ah, resolvi participar dessa coisa. E nunca mais deixou de participar. Até o dia que ele desencarnou. Um dia nós estávamos aqui, e aí eu nem pensando no meu pai, aquela coisa toda, olha uma carta do meu pai. E aí ele dizendo várias coisas, né? Aquele jeito duro dele. Eu falei, meu filho, eu queria dizer uma coisa. Você não sabe como o culto me ajudou aqui, digo os atropeiros, né? Você sabe como é que eu sou. Mas olha, aquela coisa que você falava de mortalidade da alma, aquela coisa que eu estava torcendo o nariz, é tudo verdade. Eu encontrei com o meu irmão Wilson, eu encontrei com a sua avó Alzira é a mãe dele. Eu encontrei com a avó Alzira, e fulano, está todo mundo aqui. E eu estou preparando uma coisinha aqui para vocês. E aí eu falo com meu pai todas as manhãs, mas todas as manhãs, que tem um sol que é diferente, sabe? Meu pai era acordava toda manhã, fazia o café da minha mãe, levava para ela na cama, todas as manhãs, durante 50 anos que eu vivia junto, minha mãe tomou o café na cama, meu pai levava. Todas as manhãs. Era sábado e todas as manhãs minha mãe tomou café na cama durante 50 anos
o micalzinho dele. Então, toda vez que o sol tem essa tonalidade, a janela do meu quarto também está para o horizonte, eu lembro do meu pai. Você, pai, bom dia, tudo bem? Como é que estão as coisas dele? E converso com a minha irmã, que já morreu, com a minha mãe. Ela era muito linda, ela tinha uns vestidos lindos, ela é linda. Uma vez quando eu vejo um vestido, uma vitrine, uma filha, ela é linda. Estou mandando esse vestido aí para você, vai ficar lindo para você. Puxa, que legal que você veio aqui. Paguei a noite inteira para que você viesse, você veio. Talvez eu não tenha condições de escrever a carta para você hoje. Estou muito emocionado, tem muita gente aqui, mas preste atenção nas cartas dos outros. Vai lá, sempre dê um recadinho para você. E volta quantas vezes você quiser, cara. Não é que eu estou preso aqui não, mas já que a gente tem um ponto de referência de comunicação tão direta que é esse, vem quantas vezes você quiser, mas me avisa antes, porque talvez eu estou ocupado. E quando você for para casa hoje, aqui, você lembra aquela música que eu gostava tanto? Põe lá, para a gente ouvir junto. E aquela comidinha, aquela lasanha que eu gostava tanto, faz, vou poder comer. Agora estou sentado lá do seu lado, conversa sobre mim, fala sobre mim, das nossas histórias. É isso que nos faz humanos, é isso que nos faz família, independente da dimensão que a gente se encontra. Se você tiver um tempinho, lá no final do dia, aquele seu cantinho gostoso que você tem, reza. Pede a Deus para te dar força, coragem, porque isso é só um pelopo. E pede também para me ajudar, porque eu estou cortando um doce aqui, hein? As coisas não estão fáceis, estou correndo de saudade. Mas reza, pede. E assim, gente, nós vamos levando. E assim a vida vai passando. E a gente vai realizando o nosso melhor. A saudade, essa é eterna. Tanto aqui no lar. Mas levantar as lembranças, revivê-las como se fosse hoje, é isso que nos faz humanos e seres tão mágicos. E eles vão estar conosco para sempre. Porque é para sempre essa nossa relação. E esse tempo que a gente tem aqui, que é interrompido temporariamente. Vamos rever a morte diferente? Nós não perdemos ninguém, porque não se perde nada, principalmente quando a gente gosta de outras pessoas. Nós só nos separamos momentaneamente, não te temos aqui fisicamente, mas te temos na lembrança, no amor, no carinho, na disponibilidade, na alegria. E assim nós vamos desenvolvendo o nosso maior meta, né? Que é realizar aquilo que nos compete realizar para nós e para os outros. Beijos e abraços. Bom dia. Bom dia. Nós estamos chegando no momento em que daqui a pouquinho serão feitas as leituras das cartas que vieram nessa manhã. Importante lembrar isso que Marcos acabou de dizer, né? Aproveitemos o recadinho que muitas vezes vem na mensagem do outro, né? Porque esse, aliás, é um dos critérios que os Espíritos usam. A mensagem é útil a todos, né? Mas vamos aproveitar também esse momento gostoso, lembrando que Marcos falou no primeiro momento, dos fluidos, das energias. Nesse momento, nós vamos fazer o que é uma prática nas casas espíritas, que é a aplicação do passe. O passe, ele tem várias possibilidades de ocorrer. Uma delas é o que comumente se vê, há uma cabine onde as pessoas vão, tem os médiuns passistas, e vão tomando os passes, recebendo os passes individualmente. Outra possibilidade é a aplicação do que nós chamamos do passe coletivo. O passe coletivo é aquele no qual, através de uma prece, num momento de introspecção, nós aproveitamos esses recursos que os Espíritos direcionam para cada um de nós. Então eles estão aqui direcionando, tem os especialistas nessa questão do magnetismo, direcionando a cada um de nós os recursos necessários de refazimento para cada um de nós, de acordo com a nossa necessidade. Então são recursos da natureza, são recursos do plano espiritual, são recursos dos próprios médiuns passistas que estão no salão.
Agora, tem uma questão muito importante. Eu não recebo uma coisa que é jogada em mim. Os fluidos são direcionados. Mas eu tenho um papel importante que é de receber isso. Então, nesse momento, o convite, quando a gente vai fazer a prática do passe coletivo, é que a gente se coloque disponível para receber esses recursos. É como se fosse abrir a portinha do nosso coração para receber esse presente. Quem sabe até, como diz Marcos, os nossos parentes também estão me ajudando nesse processo, né? Então vamos nos colocar à disposição para isso, nesse momento da prece, pensando naquilo que a gente tem e consegue de mais legal, de mais gostoso, refletindo sobre o que foi dito, né? E pedindo por nós. Vamos começar agora essa oração que o Marcos falou, né? Então eu peço aos médiuns passistas da casa que estejam no salão, que se coloquem à disposição para a doação de energias. Pai amado, Mestre Jesus, neste momento, Senhor, o que temos em primeiro momento a fazer é agradecer. Agradecer por tantas dádivas que nós recebemos e estamos recebendo nessa manhã. O esclarecimento, a percepção da importância de sermos nós mesmos, de rirmos inclusive dos desafios, a importância da persistência na tentativa de fazermos melhor, de sermos melhores. E nesse momento, Senhor, pensando nisso, nós vamos abrindo as portas das nossas mentes, dos nossos corações, recebendo esses fluidos benéficos que são trazidos nesse instante, que são dispersados sobre nós, como se fossem pétalas de flores, como se fossem um perfume suave, como se fossem uma nuvem que passa por nós. E recebendo essas energias, Senhor, vamos nos fortificando para o dia a dia, para implementarmos isso que refletimos. Vamos percebendo que as nossas energias físicas, emocionais, estão se intensificando, nos fazendo sim mais fortes, nos elevando a cabeça para olharmos a vida como filhos de Deus, como espíritos, seres inteligentes do universo, capazes de construir, de fazer cada vez melhor. E por isso tudo, Senhor, nós te agradecemos essas possibilidades, esses recursos. E te honramos, Pai, oferecendo também o nosso melhor aonde estivermos. Graças a Deus. Gente, bom dia. Bom dia. Eu quero pedir desculpas para vocês que chegaram muito cedo aqui. Eu cheguei bem atrasado, porque estou fazendo um tratamento. E a pessoa que foi buscar o tratamento só conseguiu às 6h20 da manhã. A gente está combinado chegar às 5h30. Mas ontem também tivemos bastante tarefa lá na frente, a limpeza estava todo mundo muito quebrado, muito destruído, embora satisfeitos, né? A gente apanha e gosta, porque
a gente teve um momento muito especial lá, que todos se viram para a limpeza. E aí eu acabei atrasando devido a isso, mas estacionei o carro, joguei o carro na garagem da sociedade, subi, joguei as chaves, alguém tira daqui e guarda para mim, porque não dava tempo, né? Mas ao mesmo tempo agradecer o carinho de vocês, de estarem aqui mais uma vez na casa da nossa mãe Avenida Batista, né? Dizer que nós faremos o possível e o impossível para estarmos aqui mais vezes. O único problema nosso, muitas vezes, é porque as tarefas que aguardam a gente não nos permitem, né? Então, eu estou ficando atualmente 2 meses aqui no Brasil, 1 mês fora, 2 meses aqui, 1 mês fora. Porque a gente vai para outros lugares que não tem esse trabalho, não tem médicos para fazer. Nós estamos hoje com 12 grupos na Europa, grupos de colegiados de guardiões da comunidade, né? Além de 3 aqui no Brasil e além das instituições da Unesco. E além de psicografar e ter que comer e dormir de vez em quando para não perder o costume. Então, com isso tudo, tem hora que a gente fala assim, onde é que eu estou? Cadê eu? Né? E a gente está tentando ver na nossa agenda uma possibilidade de estar mais vezes aqui. O grande problema é que quando a agenda permite, a gente não aguenta, né? Porque ainda temos as limitações. Eu sempre fiquei aqui e não tem mais Chico Xavier entre nós. Tá? E eu não sou nem Brastemp, né? A gente é daquela época da Admiral, você lembra, né? Consta muito para a gente, é Admiral não existe mais. Então a gente vai trabalhando na medida do que pode, mas hoje, principalmente, eu me senti muito emocionado com as pessoas que entraram ali. Estava tendo que falar nada. Uma pessoa que entrou, eu queria, não dar tempo, tem gente lá, volta. E isso me emocionou muito, porque a gente tem que achar um dia, nem que seja durante a semana, para fazer outra carta. Que isso não fica no final de semana, pelo menos durante a semana, a gente vai estudar um jeito aí de inserir um dia a mais, porque não tem condições da gente atender tantos pedidos. E aí de mim, né? Olha que isso, metade que você escreveu, eu vi eles encarnar, né? Minha mão, coitada. A gente aprendeu a psicografar no computador há uns 10 anos e não escreve mais com caneta, né? Quando você escrever aqui assim, aí a mão está destreinada, né? Então isso também dificulta. Junta com isso a fome, quando sai de casa para tomar lanche, eu só consegui lamber um café com leite, né? Aí você vai psicografando e vai vendo aquele barulho da escuridão, das trevas do estômago. E a Regininha assim, pode falar que o médico é perfeito. Não, é espírito, é a fome mesmo. Aí eu falei com a Luciana, será que não vai, quando está todo o olho fechado aí, rezando, você trazendo um pão de queijo para mim que está ali dentro, que não deu tempo de comer? Ela assim, quem eu pego? Aí ela terminou a prece e abriu o olho. Aí eu disse, não dá, fica para depois. A gente luta com essas dificuldades, com essas humanidades, né, todas nossas aí, mas a gente está procurando, de alguma maneira, inserir mais etapas da nossa programação para poder estar com vocês, porque na verdade não são as pessoas que vêm buscar a mensagem e que recebem as mensagens que são beneficiadas. Nós aqui somos mais beneficiados, porque isso refaz. Teve 2 pessoas que entraram ali, foi entrando e falou assim, deixa eu te dar um abraço, eu vim para te dar um abraço. A gente não estava tão destruído antes. Essa pessoa me abraçou com tanto carinho. Quando ela saiu, eu peguei e disse, nossa, você foi um passo ao médico. Eu levantei assim na hora, eu arregalei o olho assim na hora, com energia. Eu estava assim, será que eu vou dar conta de... Sabe, foi bom. Quer dizer, a gente é mais beneficiado. A pessoa vem com um carinho tão grande, derrama, mas derrama-se na alma da gente com tal intensidade que soma a nossa simples vontade e incapacidade com a energia da pessoa e você consegue caminhar um pouco mais, né? Mas eu fiquei tão bem depois que essa pessoa me abraçou, as 2, né, que entraram e me abraçaram, eu pensei, meu Deus, que bom, né? A injeção que precisava de ânimo, ela veio de maneira inesperada, ou seja, eu sou mais beneficiado. E a nossa equipe aqui também. E aí fica a nossa gratidão a vocês por tolerarem essas limitações e aqueles que compreendem também. Eu não posso deixar de citar aqui os nossos trabalhadores. Sem eles, sem vocês, a gente não conseguiria caminhar um passo sequer. Não conseguiria chegar onde
representa isso aqui são vocês. É como se tivessem vários corações e várias mãos ligadas, antenadas e todas transmitindo energia para uma pessoa que é intérprete desses corações. Sem isso, a gente não caminha, porque a gente não tem ninguém especial, não temos médium especial, médium principal, nada disso existe na casa. Cada um faz a sua parte, desde quem varre, a quem pinta, a quem cozinha, a quem come, né, a quem trabalha com livro, todos estão na medida exata, no lugar exato, fazendo aquilo que gosta, aquilo que ama, aquilo que consegue fazer. É certo que tem dia que fala assim, eu podia perder o horário, né? Aí você deita assim, quer entrar e fala assim, nossa, essa noite então nós tivemos um desafio muito grande, a partir de 15 para meia-noite, mais ou menos assim, e houve um grande desencarne de crianças que estavam saindo da África, naqueles botes, e os espíritos já sabiam disso, pediam os médicos ficarem de plantão para a gente resgatar. E eu não sou lá muito de emoção, não, mas quando eu vi a situação desdobrada, eu ruí completamente. Sabe, o desespero dos pais, o desespero das mães, para salvar os filhos na água, no mar, e pior ainda, a gente descobriu que algumas nações estão tentando encobrir o que houve ontem, que estão com medo de represálias. Aí você fala, poxa, onde está o seu detonador? E você, tem hora que diante disso você fala assim, nossa, eu podia não ir amanhã. Aí chega um espírito e fala, mas você não vai? Eu tenho que escrever para minha mãe. Aí você fala assim, desgraçado. Desgraçado é sem graça, tá, gente? Assim, desgraçado. Eu vou ter que ir por sua causa. Aí chega outro, tá? Por mim também. Para, que a porta do inferno abriu, fecha de novo, volta para essa cultura, que não tem nada a ver com vocês. Minha mãe que brincava assim, né? Eu tinha muito espírito lá em casa, ela falava assim comigo, não me chamem por esse nome, tá, gente? Nunca, senão vocês viram inimigos mesmo. Robin abriu a porta do cemitério, os diabos saíram tudo, se viram, sei que é médium. Falava assim. Lembro do Marcos também, quando dava problema, ele falava assim, ó, você que é o médium, se vira que estou de férias. Mas eu falei assim, não, a gente vai. E às vezes você vem e pensa assim, será que aguenta? Porque você sai aguentando muito mais. E com esse abraço, com esse calor, literalmente, né? Calor, e com carinho e amizade das pessoas, os trabalhadores de uma causa, tanto quanto de uma casa, são os mais beneficiados. Então vocês são motivos pelos quais a gente está caminhando, está arrastando, né? A gente só lamenta como não existe Chico Xavier, né? Então a gente tem que prosseguir do jeito que pode. Hoje eu vou pedir permissão para usar um óculos emprestado. Eu posso até psicografar, mas eu não sei ler sem óculos. Então, eu esqueci o meu na correria, né? E aí a minha amiga que me emprestou os óculos dela, né? Então a gente vai tentar ler alguma coisa. Mas por dizer que o Gilbert Clemo, que está aqui presente, não escreveu, não deu tempo, e ele também estava chorando demais de saudade. Pediu para falar que vai passar com a família até às 5 horas da tarde, junto com um dos orientadores espirituais dele, mas que ele gostaria de passar com alegria. Então, que as pessoas fiquem atentas da família do Gilbert, que ele teve essa permissão. Então, mas ele quer alegria, ele quer rever as pessoas, ele queria ouvir piadas, ouvir, contar histórias, né? O Marcos Diogo também, ele manda dizer que está presente, ele teve dificuldade de escrever através de mim. Não foi, porque não teve tempo. Ele chegou umas 2 vezes, tentou, não conseguiu movimentar a mão, falou assim, olha, eu volto mais uma vez, eu vou te atormentar na sua casa, que aí no outro domingo eu escrevo. Eu falei, então tudo bem, mas me atormente depois de sábado que vem, né? Domingo que vem diante. Aí se aproxima e vai tentar de alguma maneira, né? Não, mas depois do atendimento com o José, lá, né? A gente faz. Mariudênia. Quem é que conhece essa pessoa? Menina, mas que nome que sua mãe deu, né? Só Deus, ela disse, mas é eu que achei estranho demais o nome. Uma vez eu estava em Recife psicografando e eu recusei a psicografar pelo nome da pessoa. Era um nome tão estranho, chamava Fulustreca. Mas eu não vou escrever um negócio disso, que a pessoa vai me xingar, isso não pode existir isso. Ela falou assim, mas esse é meu nome. Eu falei assim, mas o que é isso? Ela falou assim, não posso te falar o significado, mas escreve. Eu falei assim, não. A mesma coisa assustei um pouco hoje. Eu falei assim, é isso mesmo? Eu falei assim, é isso mesmo. Eu falei assim, você não está com raiva de quem colocou o nome em você, não?
Ela falou assim, mais ou menos, né? Mas a gente acostuma ao longo da vida, né? Eu falei assim, olha, tudo bom. A gente brinca com os espíritos, sabe? Ninguém é santo para nós. De Deus até quem está embaixo, a gente brinca com todo mundo. Mas bora dizer que está relativamente bem. O relativamente significa que está mais consciente, que está trabalhando, mas que permanece humano com todos os defeitos que a gente tinha e que tem aqui do lado de cá. Né? Eu vou ler as mensagens que vieram. As pessoas que receberam suas mensagens, nós pedimos que após a leitura possa vir aqui em cima, de preferência passar aqui pelo meu lado esquerdo, por causa de filhos, de alguma coisa aí. Hoje nós não vamos entregar o CD, porque já vai conseguir. Deu passo aqui no aparelho, um aparelho assim que é mais antigo do que a história do Brasil. Porque essas duas não. Isso aí estava na Santa Ceia, gente. Estão conservadas no mesmo corpo há 2000 anos. Já foi prova de formol. A gente injetou formol na veia e aí as coisas estão na veia. Vocês imaginam que eu mais o Marcos temos mais de 100 anos juntos? É absurdo, né? Se somassem, mesma idade do outro, somados há 100 e poucos anos as coisas, assim, meu Deus do céu. O problema todo é que ele não aparece. E o que falta nele de velhice sobra de mim. A aparência de velho dele passou para mim. Então é estranho que é óbvio de mulher, mas eu preciso dele, tá, gente? Então, ao final, por gentileza, passem por aqui para pegar a mensagem. Passem para os evangelhos, por favor. Mãezinha Anete, Deus esteja conosco nesta manhã de amor e saudades. Sou Leandro Trindade do Nascimento, o filho e amigo do seu coração, que retorno depois de um pouco de tempo, a fim de dar o meu recado, o meu alô, que talvez sirva para amainar a saudade que sentimos você e eu. A morte, o acidente, as dificuldades decorrentes destes eventos foram muitos, mas, contudo, foram muito marcantes em nossa vida. Confesso, mãe, que eu sequer imaginava que aquele seria o dia fatal para mim e para a família. Contudo, algo complicado se esboçou nos céus de nossas vidas, como se fosse uma tempestade que modificou para sempre o rumo de nossos destinos. Hoje, quase refeito nas dificuldades de adaptação a esta nova forma de vida, recebi a permissão para retornar em nome do nosso amor e saudades. Contudo, minha mãe, não me encontro aqui sozinho. A dona Evelina Batista faz o papel de tradutora dos meus pensamentos e toma as minhas emoções e as traduz em forma de palavras a fim de que você as compreenda. Não é fácil para mim transmitir algo através do médium. Movimentar a mão de outra pessoa é realmente desafiador. Mas como a saudade e o amor são forças poderosas, eis que venho para dizer que a amo. E para pedir também, minha mãe, que você procure se distanciar e esquecer daqueles momentos difíceis que marcaram a minha vinda para o lado de cada vida. Tenho certas dificuldades na escrita, por isso deixo aqui as reticências, a fim de continuar em outra cartinha que lhe enviarei mais tarde. Receba todo o meu amor e carinho, com a saudade de sempre, do filho que não a esquece, Leandro Trindade do Nascimento. Alguém conhece? Depois, ao final, pode colocar a Luciana, que ela vai entregar o CD gravado. Querida Ana Cristina, filha do coração, que saudade de você e da família. Estou aqui, o Rogério Amaral, o pai e amigo, o irmão em fé e afinidades do coração. A morte, minha querida, foi um verdadeiro baque em nossas vidas.
O AVC foi o caminho escolhido para que eu retornasse à casa do Pai. Muito embora a enfermidade seja algo que incomoda e muito, principalmente quando ela demora muito, a morte soa como uma libertação das enfermidades, da dor e sofrimento, que de outra forma pareceria não acabar. Morrer é viver. Por isso venho dizer que a única coisa que me incomoda muito nisso tudo é a saudade que parece não ter fim. Estou bem melhor e em fase de adaptação do lado de cada vida. A Vânia envia o seu carinhoso abraço e ainda não escreverá, pois tem muita gente na fila aqui. Por isso ela pega carona neste bilhete de amor, a fim de enviar seu pensamento de gratidão ao seu coração. Com amor, sou sempre o pai que não esquece, Rogério Amaral. Silvana, minha querida filha, a saudade é algo que movimenta céus e terra e abre as brechas da vida e nos leva de encontro àqueles que amamos. Sou Helder Câmara Galhas e venho a convite de Dona Evelina Batista a fim de trazer o meu carinho e amor, a fim de que você se recomponha emocionalmente. Mas esse bilhetinho de saudade e amor serve muito mais para mim, pois de alguma forma eu me beneficio com a proximidade do seu coração. Quero que saiba que, embora o pouco tempo que vim para o lado de cada vida, estou relativamente bem. Estou ainda em recuperação, é certo, mas bem, no sentido de que não trago revolta em meu coração e minha alma. Claro que demandará muito tempo ainda até que eu me sinta plenamente resolvido, mas posso assegurar, filha, que já estou muito melhor do que quando cheguei aqui. Não podendo continuar indefinidamente, vou parando por aqui com a promessa de que em breve retornarei para deixar um pouco mais de mim em seu coração. Com saudade eterna, Helder Câmara Galhas. Sônia, minha querida filha, Deus abençoe nossas saudades e o amor que nos une, mesmo além da morte. Sou a Leonor Álvares Miranda Mena, a mãe e amiga que retorno pelas mãos da psicografia, a fim de dar o meu recado, que espero deixe um momento de alegria ou emoção em sua vida. A morte marcou 2 períodos em toda a nossa vida. De um lado, a experiência que juntos tivemos e fizeram de nós o que somos hoje. Somos o produto de nossas experiências e nossas reações diante dos desafios da vida. Do outro lado, após a visita da morte e de eu haver cruzado a margem do rio da vida, novo aprendizado. Uma nova vida se abre tanto para mim quanto para vocês que ficaram. E agora o desafio de continuarmos sabendo que morrer e renascer são apenas etapas de um processo reeducativo de aprendizado para todos nós. Eis que estou aqui para abraçá-la e para dizer que a morte foi impotente para destruir os laços que criamos ao longo da existência. A mediunidade é a porta que escancara para todos nós a verdadeira realidade da vida. Mas a saudade permanece acima de tudo. Não posso continuar por mais tempo. Deixo aqui registrados o meu amor e dedicação incondicional ao seu coração. Com amor eterno, sou a mãe que nunca a esquece. Leonor. Querida irmã
é solene ou salene. Deus abençoe essa enorme saudade que movimenta o mundo, o universo e nos aproxima mesmo depois da grande viagem. Sou a Raquel, sua irmã, Raquel Patrícia da Silva Vieira, que retorno mais uma vez, apenas para dizer o quanto estamos ligadas umas a outra por laços tão fortes, os quais se apertaram ainda mais, por incrível que pareça, mesmo depois da morte. É que do lado de cada vida descobri o quanto estamos ligadas desde séculos em vidas que juntas vivemos neste mundo de meu Deus. E hoje, após enfrentar o rio caudaloso da vida e aportar do lado de cá, em outra dimensão, eu venho dizer: a morte é uma ilusão, talvez necessária para que nos desapeguemos uns dos outros e possamos continuar mais independentes ou libertos emocionalmente. A morte rompe o cordão umbilical que a gente às vezes teima em manter. E uma vez libertos, temos de enfrentar a vida, cada qual por si, de maneira a conquistar a libertação verdadeira. Mas mesmo assim, permanecemos ligadas uma à outra, apesar das dores, enfermidades e até da sepultura. Deixo aqui um pouco de mim, registrado em seu coração, com o amor e carinho de sempre, de sua irmã que não a esquece, Raquel Patrícia da Silva. Paizinho Gilmar, minha querida mãezinha Rosana, Deus esteja com todos nós e nos auxilie a continuar ligados pela saudade e pelo amor. Sou o filho de vocês, o Victor Hugo Siqueira, e retorno aqui com a ajuda de Dona Everilda Batista, que auxilia com meus pensamentos. Me perdoem, meus pais, me perdoem a minha inexperiência com este negócio de mediunidade. Mas estou me esforçando aqui com a ajuda que recebo, principalmente para dominar as emoções que ameaçam abrir as comportas da alma, fazendo com que as lágrimas venham regar este momento precioso de aproximação de nossas almas. Na verdade, meus queridos pais, a morte parece haver vindo de carona na garupa de uma moto qualquer e me pegou de surpresa. Estive mergulhado em mim mesmo por alguns dias. Hoje acordado para enfrentar a vida e as consequências de nós mesmos. Hoje estou em fase de adaptação, mas como a Dona Everilda é mãe também, é ela que me auxilia a enfrentar, a juntar os pedaços de minhas emoções, e é ela mesma que traduz em palavras. Não esperem muito de mim nesta primeira cartinha. Estou apenas escrevendo junto ao médium, ensaiando junto ao médium. Em outra oportunidade retornarei, sempre com o amor de vocês me atraindo, para escrever algo que talvez sirva para amenizar a dor da saudade. Perdoe-me esta dificuldade minha. Prometo me esforçar para em breve estar novamente com vocês. Com saudade deixo meu amor e carinho, com a certeza de que estarei novamente com vocês através da mediunidade do filho que nunca esquece, Victor Hugo. Querida Ana Clara, Deus esteja com seu coração e sua vida na intensidade do amor que nos une. Querida Telvina, que bom encontrá-las aqui. Sou a Rita de Cássia Vieira de Araújo, a mãe, a amiga e irmã, que retorno através das portas da mediunidade, para dizer que estou viva e bem. Claro que ainda sou auxiliada em minhas limitações pelos espíritos do bem que me auxiliam a prosseguir, mesmo com essas limitações que ainda marcam a minha intimidade. O coração velho parece que não aguentou o tranco. Ele resolveu parar,
mas acredito que não tenha parado antes da hora, pois a morte, por pior que pareça, creio que vem na hora exata em que precisamos nos libertar das nossas dependências emocionais ou de qualquer outro tipo. É doloroso, tanto para quem parte quanto para quem fica, mas essa dor é um pouco erguida e mantida devido à nossa ignorância. E quando chegamos do lado de cá, minha filha e minha irmã, descobrimos que morrer é totalmente diferente daquilo que pensamos. É um portal que se abre entre nós e a eternidade. Estou aqui para provar que a morte não segura ninguém, não prende o nosso amor e nem encaixota nossos sentimentos. Venho para abraçá-las e dizer que estamos ligados umas às outras, muito mais do que a força da morte. Por isso venho, minhas queridas, para assegurar que prosseguiremos juntas mundo afora. Deixo meu amor e carinho na certeza de que retornarei, pois quem ama não encontra impedimento. Deixo registrados minha saudade e carinho, com o amor de sempre, Rita de Castro. Queridas filhas, Pedro, isso eu não leio direito, está bem rabiscado. Marília e Adélia, querida Meg, Deus esteja conosco e nossas saudades. Sou a Vani Wilker Nunes e estou aqui a convite da saudade e de Dona Everilda Batista. Venho para dizer que nosso amor sobreviveu à sepultura. Perdoe-me a dificuldade em escrever através de mãos emprestadas, pois não é fácil para mim ainda. Meg, a Irma Wilker envia seu carinho e diz que em outra oportunidade escreverá também. Hoje, mesmo sabendo que a morte não tem poder sobre a vida e o amor, não sinto a vontade para continuar, pois estou emocionada demais ao revê-las. Deixo aqui um beijo especial a todas vocês e o meu recado para seus corações. Vivam muito bem e com o máximo de qualidade de vida de vocês. Até breve. Com amor e saudade, família. Nosso companheiro Rubem Alves envia seu carinhoso abraço aos familiares e amigos. Ele ia escrever, mas não se sentiu à vontade devido às emoções. Em outra oportunidade ele escreverá paz e alegria, amigo espiritual. Conhece? Querida Tatiana, irmã do coração, Deus esteja com todos nós e nossas saudades. Sou o Rodrigo Lima de Oliveira e venho auxiliados pelos bons espíritos apenas para um breve alô. Em outra oportunidade retornarei para dar meu testemunho de amor acima da dor e sem a dor ou o sofrimento e a morte. Tamo junto. Seu irmão, olha, peça essa expressão. Eu não sei como ele conseguiu passar isso. Quando alguém fala comigo assim, tamo junto, eu falo assim, volta para aprender português. Aí quando alguém escreve através de mim, uma expressãozinha só dessa, eu vejo tanto que eu não gosto dessa mediunidade mesmo. Isso não depende de mim, eu nem respondo. Mas é uma brincadeira que eu faço. Nosso companheiro Paulo Ricardo de Souza envia seu carinhoso abraço e saudade a Catarina Batista. Sua mãe diz que em breve
dominará as emoções e retornará para um bilhete de saudade. Paz e amor, um amigo espiritual. Nosso amigo Rafael Ferreira da Silva envia seu abraço carinhoso aos familiares. No momento não pode escrever, também devido às emoções que dominam seu coração. Em breve retornará para escrever novamente. Esse aqui por causa da música. Ele tocou uma música que lembrou muita família, ele derreteu-se e aí vai escrever depois. Brasileiros e brasileiras, amigos da nação brasileira, neste momento em que vivemos de desafio perante as vidas de todos os brasileiros e os desafios da democracia que ameaça só sobrar como um anal no oceano das irresponsabilidades, orem pelo Brasil. Nossa nação enfrenta neste momento os inimigos do passado, ressuscitado na forma de pessoas que deveriam representar nosso povo no resgate dos valores e conquistas duramente erguidas ao longo dos séculos. Hoje, lobos carniceiros, enfeitados de ovelhas e disfarçados de animais de estimação, tentam a todo custo assumir o controle da nação, desconstruindo essas conquistas nacionais, solapando os valores da pátria e da família brasileira. Peçamos a Jesus e Nossa Senhora Aparecida que envolva a nação, o país, em seus mantos de misericórdia. Precisamos nos unir, independente dos partidos políticos e preferências individuais, pois sem uma união apartidária não conseguiremos sair incólumes desta luta pelo erguimento da nação. Oremos, rezemos ou simplesmente vibremos pelo Brasil, pelos dirigentes, os políticos que representam a gente brasileira, pois eles, quanto todos vocês, também necessitam da mesma misericórdia do Pai, a fim de conscientizarem da necessidade de dar voz e representarem bem a voz e as necessidades do povo brasileiro de uma maneira digna, honesta e ética. Do lado de cada vida, não podemos esquecer que o nosso país, como uma grande família de proporções continentais, precisa muito mais da união em torno de um ideal e do bem da nação do que em torno de partidos e pessoas que neste momento não estão conseguindo sequer se manterem firmes com os próprios desafios. Que todos se unam, pois somente a união de todos, com a conscientização de cada um, poderá romper com as densas trevas que ameaçam severamente o equilíbrio dos brasileiros. Que as forças da evolução possam soprar sobre os céus do Brasil uma vez mais. Juscelino Kubitschek. Bem, nós estamos chegando ao final da reunião, mas, porém, temos alguns recados importantes. O primeiro deles, eu sempre digo que a gente que está aqui há algum tempo, que nada que vocês estão vendo aqui, físico, é o piso, é a parede, o forro, o telhado, a estrutura, nada aqui aconteceu sem ter o envolvimento de todos, sem ter a contribuição das pessoas. E o trabalho se propaga, né? A cada dia novas unidades. E para quem não conhece e não sabe, a Unispíritos, uma de suas unidades é a Clínica Holística Joseph Kleber.
onde já estão ocorrendo há algum tempo os atendimentos médicos espirituais. E nós já estamos em uma campanha há algum tempo para colocar o piso nessa instituição. O piso, inclusive, já foi colocado. Aí que é o problema, né? Já foi colocado, agora tem que pagar. Porque o Marcos acabou nos dizendo na palestra dele, gente, que os espíritos não materializam os recursos financeiros para nós. Né? Não materializam. Teve uma vez, eu estava na tesouraria da casa, e eu fui falar com um dos espíritos sobre essa questão financeira. Dá um jeito. Né? E ele virou e falou assim: nós nunca trouxemos dinheiro, nem vamos trazer. É vocês que não se planejam e deixam ficar apertados. Então, nesse planejamento, nós estamos contando com a contribuição de todos. Como é que é essa contribuição? É através do mutirão da solidariedade. Então, nós teremos um sorteio de uma moto Apache 150 cilindradas. Só lembrando a todos que a reunião ainda não acabou, só após a prece, tá? Uma moto Apache 150 cilindradas, DAF 2015, 0 km. Então, vocês podem adquirir a cartelinha ou vocês podem pegar também o bloquinho para auxiliar na venda. Isso ocorrerá em dezembro, o sorteio. Então, nós temos aí até novembro para podermos vender esses bilhetes para pagar o piso da clínica holística. Inclusive, nós convidamos a todos que no próximo dia 31 de 10, quem se interessar, haverá reunião de atendimento médico espiritual na clínica. Então, há uma mesa lá fora, vocês podem procurar essa mesa e obter maiores informações. Então, por favor, a quem o coração tocou por essa campanha, nos auxilie. Nós temos um vídeo aí que vocês estão vendo da clínica, do atendimento que acontece lá, tá? Esse trabalho médico espiritual. Então, a gente quer melhorar a qualidade da estrutura física para receber melhor as pessoas, para poder desenvolver melhor esses trabalhos. E aí nós contamos com tudo que sempre aconteceu, como eu disse, com o trabalho e a contribuição de cada um de vocês. Então, vocês estão vendo aí as atividades desse atendimento médico espiritual que acontece lá na clínica holística Joseph Melo. Então, são atendimentos em várias modalidades, em vários tipos de técnicas, e a equipe cada vez mais se desenvolvendo para realizar esse trabalho, mas nós também precisamos melhorar essa estrutura física. Então, vocês estão vendo várias etapas desse trabalho do atendimento médico espiritual que acontece lá na clínica holística em Sabará. Então, o jeitinho da gente contribuir nesse momento é com o mutirão da solidariedade, seja com um bloquinho para a gente vender para os nossos amigos e parentes, e quem sabe vocês vão também passear de moto daqui a pouquinho, e também através de você adquirir diretamente o seu bilhete para que você possa participar desse sorteio, mas acima de tudo possa contribuir nesse trabalho que vocês estão vendo. Isso também faz parte do que o Marcos falou, da gente contribuir para um mundo melhor, né? A gente fazer algo para que não só eu, mas outras pessoas também possam se beneficiar. Então, nós gostaríamos de convidá-los a participarem também de nossas outras reuniões. Nós temos reuniões às quintas-feiras, 20 horas. Nas quintas-feiras ocorre a orientação espiritual. Para quem deseja a orientação espiritual, pode chegar aqui às 18 horas, né? 18h20 abre o portão. Nós temos a reunião de domingo de manhã, nesse horário que vocês viram, aonde, quando não há o trabalho das cartas, aquilo que o Marcos disse, o estudo do Evangelho, o livro dos Espíritos e esse trabalho da ressignificação da morte que também acontece. E também temos a reunião no domingo à noite, a partir das 19 horas. Então, junto com o trabalho dos passes do tratamento espiritual, há sempre a palestra de esclarecimento que ocorre no domingo à noite. Todos estão convidados a participar desses trabalhos. Gostaríamos ainda de dizer que na próxima quinta-feira, dia 29/10,
nós teremos o culto de louvor com o Robson Pinheiro aqui também na nossa casa. Então, a partir das 20 horas, inicia o culto de louvor, um momento não só da gente pedir, né, isso a gente faz com facilidade, mas um momento da gente louvar e agradecer pelas bênçãos da vida que nós temos recebido. Então todos estão convidados para o culto de louvor com o Robson Pinheiro na próxima quinta-feira. E, finalizando, gostaríamos de dizer àqueles que vêm a primeira vez na nossa casa, sejam muito bem-vindos. A Casa de Emerilda está de portas e braços abertos a vocês em todas as nossas atividades. Se quiserem tirar alguma dúvida, nossa equipe que está nas mesas aí fora ou uniformizada pode sanar as dúvidas, as informações que vocês precisarem. Então vamos agora finalizar nossa reunião com a nossa prece. Pai amado, Mestre Jesus, amigo de todas as horas, mais uma vez, Senhor, nós elevamos o pensamento a Ti em agradecimento por cada bênção aqui recebida. A bênção da informação, do conhecimento, da certeza de que a vida supera a morte. A bênção do conhecimento de que nós somos capazes de, a partir de agora, já construir um viver melhor para nós mesmos e aonde estivermos. A bênção da certeza de que Deus está no comando da vida, e isso significa que tudo o que acontece é para o melhor. E assim, que possamos, Senhor, ter esses olhos de ver a beleza, o que está cheio em todos os fenômenos, momentos, acontecimentos da nossa vida. Envolve nossas famílias, envolve aqueles ligados ao nosso coração, nossos lares, para que possamos voltar em paz e dispersar a paz por onde passarmos. Graças a Deus. Um grande domingo, um ótimo